obrigado pelo convite para estar aqui hoje convosco. É com muito gosto que estou aqui a representar o Build Collab. O meu nome é Marco Pedroso, sou o responsável técnico para a parte da sustentabilidade e venho-vos aqui falar sobre um dos verticais que muitas das vezes está associado aqui à economia circular e que é o vertical do setor da construção. O Build Collab, basicamente, é uma entidade, é um laboratório colaborativo, está voltado para a dupla transição, para a Twin Transition que a Comissão Europeia tanto fala, quer com a digitalização, quer com a sustentabilidade. A sustentabilidade suportando-se na própria digitalização, uma vez que se nós queremos medir, se nós queremos indicadores, se nós queremos progredir, nós necessitamos de ter formas de recolher essa informação. E a digitalização é uma dessas formas, para além de poder otimizar todo um conjunto de outros fatores que estão associados, como o consumo de recursos, tudo muito abrangente que conseguem estas duas vertentes preencher. O Build Collab atualmente compreende 22 colaboradores e 20 associados. Temos associados desde empresas do setor AEC, da Arquitetura, Engenharia e Construção, mas também temos do Sistema Científico-Tecnológico Nacional. Portanto, temos quer universidades, quer também empresas. E tentamos fazer precisamente essa ponte entre estas duas vertentes. Assim, a minha apresentação propriamente dita, que preparei para hoje, está estruturada em 3 pontos principais, uma fase inicial de enquadramento para tentar perceber este ponto de partida, posteriormente, então, abordo o plano de ação para a circularidade na construção, da qual o Build Collab foi a entidade responsável pela execução em conjunto com outras entidades, que eu já irei referir, e finalmente algumas reflexões que nós conseguimos fazer enquanto Build Collab acerca de todo o trabalho que temos vindo também a desenvolver e que se podem aplicar ao desenvolvimento do vosso plano de ação de forma local. Assim sendo, como ponto de partida, nós temos esta verdade que ainda há pouco a Sra. Presidente referia, que é, nós estamos em abril de 2023 a atingir 1,5 grau mais de temperatura em abril de 2035. É esta a projeção atual. Portanto, se nós não fazemos efetivamente algo, aquela barreira psicológica e física, não é? De 1,5 grau, em que a partir de 1,5 grau, todos estes contrastes, todas estas problemáticas vão ser amplificadas, têm um grande impacto. Portanto, temos logo aqui à partida uma vertente de preocupação e que temos que ter em consideração nestes próximos tempos. Adicionalmente, quer da parte da Comissão Europeia, quer também da parte do governo português, tem havido diversos instrumentos, diversas leis, diversos regulamentos que tentam não só estabelecer metas para as emissões de gases de efeito de estufa, mas também para os resíduos, para as compras públicas ecológicas, para todo um conjunto de fatores. Ou seja, tem havido esta preocupação com a sustentabilidade. Mas todos nós sabemos que a sustentabilidade no setor da construção é uma palavra que muitas das vezes está associada ao driver económico, custos. E é esta, normalmente, uma grande barreira que está associada neste setor. Assim, eu trago-vos estas notícias. O Banco Central Europeu está a começar a ter esta preocupação. Está ali o quote que diz: estamos firmemente empenhados em contribuir no âmbito do nosso mandato para combater as alterações climáticas. Ou seja, o próprio Banco Central Europeu, a que está associado depois a todas as instituições bancárias que estão no território europeu, já começa a ter esta preocupação, em que 2 desses pilares, a gestão do risco climático e o apoio da transição ecológica, começam a demonstrar esta preocupação para com o ambiente. Ora, se nós passarmos para a taxonomia europeia, que define um conjunto ou seja, define perentoriamente quais é que são os setores e quais é que são as atividades que têm ou não têm enquadramento do ponto de vista da sustentabilidade, nós verificamos, como tenho ali assinalado em baixo, que a partir de janeiro de 2026, as instituições de crédito devem incluir alinhamento com a taxonomia europeia. Ora, a taxonomia europeia tem o segundo quadrado assinalado, tem os princípios do No Significant Harm. Muitos de vós provavelmente já se cruzaram com o PRR, em que tiveram que preencher algumas destas fazer as avaliações ex ante e ter este tipo de contributo. Portanto, não prejudicar significativamente o ambiente. E depois, uma contribuição substancial naquelas 6 grandes
objetivos ambientais. Portanto, se, por um lado, nós vamos começar a ter dificuldade no acesso ao financiamento, que a indústria da petrolífera já tem, neste momento a indústria petrolífera, se quiser ter um crédito ou ter um leasing, já tem dificuldades, o setor da construção, ou o setor cinzento, como muitas das vezes é referido, vai passar também a ter este tipo de preocupações. Adicionalmente, o Emissions Trading System, portanto o sistema de emissões, ou CEL em Portugal, vai passar a ter em consideração, eu peço desculpa de me afastar do microfone, só um segundo, 45, vocês não conseguem perceber, mas é 45 euros por tonelada a partir de 2027 que está associado ao setor da construção. Portanto, se por um lado temos dificuldade no acesso ao financiamento, por outro lado vai passar a ser taxado. Adicionalmente, a sustentabilidade corporativa. A partir de 2025, as empresas cotadas em bolsa, muitas delas também ligadas ao setor da construção, vão passar a ter que fazer o reporte dos seus relatórios ESG, como muitos conhecem, Environmental, Social Governance, portanto, vão passar a ter que enquadrar também isto e a considerar. Ou seja, emissões diretas, emissões indiretas, âmbitos 1, 2 e 3, emissões a montante, emissões a jusante, portanto, mais uma vez, setor da construção completamente aqui posto à prova, já a partir de 2025. Finalmente, em termos destas notícias que vos trago, as emissões a partir de 2028 nos edifícios novos têm que ser net zero. Portanto, há aqui um conjunto muito grande, quase uma tempestade perfeita de situações que vão limitar, de certa forma, a atuação do setor da construção. Ora, a adicionar a isto, trago-vos estes números. 50% ligado à depleção de recursos naturais, temos 50% do consumo de energia, enquanto considerando o ambiente construído, não só a construção em si, mas o ambiente construído, 30% da água potável, 40% das emissões de gases de efeito de estufa e 30% dos resíduos, os tais resíduos de construção e demolição. Portanto, do ponto de vista global, médio europeu, temos este panorama só para este setor, ou seja, daqui vemos que qualquer plano de circularidade necessita de considerar especificamente o setor da construção. A adicionar a este cenário, que parece que é um cenário negro e de certa forma até é, temos a adicionar este fator, a falta de produtividade do setor, ou seja, temos muita dificuldade em que, comparativamente com outras indústrias, haja uma produtividade similar sequer, como por exemplo a indústria da manufatura em Portugal. Portanto, é muito pouco produtivo e muito pouco eficiente. Ou seja, por cada tonelada de material extraído, produz 1 metro quadrado de construção, quando outras indústrias com uma massa produzem muito mais. Ou até mesmo a eficiência da própria construção, a mudança no paradigma da construção, que nós estamos habituados à construção em betão, tudo isso, e agora temos todas estas novas, o light steel framing, cross-laminated timber, outras abordagens que poderão vir a ser mais sustentáveis. E para finalizar esta caracterização, vocês podem verificar nesta linha laranja, o setor da construção é aquele que apresenta o valor acrescentado bruto mais baixo comparativamente a todas as outras. Ou seja, mais uma vez, demonstra-se aqui a necessidade de otimização deste setor. Portanto, com este ponto de partida e este conjunto de bloqueios ou oportunidades, consoante o prisma para onde se olhe para esta situação, nós construímos este plano de ação para a circularidade na construção. O plano de ação para a circularidade na construção nasceu do Acordo Circular, financiado pelo Fundo Ambiental, e que permitiu, em conjunto com entidades como a APA, o INPIC, a ICOP, CIP, CPCI, PTPC e a ICOPS, permitiu nós construirmos diversas ações, quer as ações ligadas ao design thinking, tal e qual como temos aqui de seguida, como a caracterização ou a escutação aos próprios stakeholders, aos diversos atores do setor. E isso permitiu obter, então, o plano de ação. O plano de ação, e aquilo que eu vos trago aqui hoje, que não é a visão total do plano de ação, mas sim como é que nós abordamos esta realização do plano, centrou-se em 5 pontos principais. Mapear o quadro legal e regulamentar, identificar planos e documentos europeus nacionais,
caracterizar o setor AEC nacional, ponto de partida, auscultar os atores do setor, sentir ou identificar as dificuldades que os diferentes atores sentem perante a legislação, perante os documentos que saem da Comissão Europeia e, finalmente, planear, criar, então, esse plano de ação. Na fase de mapear, o que nós conseguimos perceber foi, a partir de 2019, com a publicação do European Green Deal, ou seja, o Pacto Ecológico Europeu, houve uma aceleração de todos os documentos que passaram a ser publicados com preocupações de sustentabilidade e de economia circular. Tanto mais que em Portugal, como Estado-membro, refletiu no seu quadro regulamentar também essas mesmas preocupações. Ou seja, 2019 marcava ali um ponto de viragem. A identificação, a nível dos diversos documentos que nós conseguimos encontrar e conseguimos dissecar, encontramos objetivos, medidas e metas, todas elas similares entre os planos. Quer na Holanda, quer na Bélgica, quer na França, quer em qualquer outro país, era sempre muito similar. Ou seja, se já tínhamos esta boa base de partida, por que não considerarmos para nós aprender com o que melhor se faz nos outros locais e adaptar à nossa realidade? Caracterizar então a realidade deste setor aqui em Portugal. Perceber, em termos dos recursos naturais, das emissões, dos resíduos, das compras públicas ecológicas, o investimento em IDI, e nós verificamos que estávamos um pouco atrás dos restantes parceiros da Comissão Europeia. Isto muito por causa da falta de produtividade, uma vez mais, e também da escassez de recursos humanos que está associado a este setor. Finalmente, em termos de recolha de informação, sessões de Design Thinking, tivemos 11 ações, muitas das quais em conjunto com a APA. Sempre que há a palavra resíduos, há uma grande procura das pessoas em perceber o que é que vem aí de novo, ou em termos de legislação, ou em termos de aplicação, mas conseguimos, acima de tudo, identificar bloqueios e identificar a sua prioridade. Ou seja, essas sessões de Design Thinking permitiram-nos precisamente isto. E isto é extremamente importante, que é o que é que as pessoas, os diferentes atores, sentem como necessário ser aplicado logo desde o início. E finalmente chegamos à parte do planear. Dividimos em 4 grandes blocos, 4 grandes pilares, políticos e regulamentares, tecnológicos, de mercado e culturais, em subpilares que permitissem agrupar as diferentes medidas e chegar. Peço desculpa por não se notar aqui no PDF que vos apresento, mas a apresentação depois ficará disponível e vocês poderão consultar, as 30 medidas do plano. Estas medidas focaram-se essencialmente em 3 pontos principais. A falta de capacitação, consciencialização, é indicado por diversas vezes. A outra vertente é o driver económico, que é sempre aquele grande problema que está associado, e finalmente a falta de um ambiente que permitisse, ou que venha a permitir, que todos aqueles parâmetros, todas aquelas ações que nós identificamos venham a ser efetivamente aplicadas no terreno. Uma coisa muito importante e que eu gostava de deixar para que vocês tenham esta consideração no vosso plano é o modelo de governança. Não basta nós desenharmos um plano magnífico, porque aparece uma pandemia, aparece uma guerra e de um momento para o outro aquele plano pode deixar de fazer sentido e tem que ser adaptado. E este modelo de governança pode permitir precisamente isso. É construção do plano, implementação do plano, avaliação do plano. E andamos em ciclo sempre a adaptar às necessidades que vamos tendo à nossa frente. Finalmente, que já me vou alongando na apresentação, uma breve reflexão. Estratégia. Como é que podem vir a abordar este vosso plano local? Suportar estas mudanças que se avizinham no setor. Muitas das empresas de construção não estão minimamente atentas a tudo isto que vai surgir nos próximos 3, 4 anos. E quando isto surgir, estas empresas vão necessitar de ter infraestruturas, de ter capacidade do território onde se inserem e onde operam para dar resposta e os ajudar a estas novas mudanças. Os bloqueios mais comuns, como vos disse, a consciencialização, o driver económico e o ambiente enquanto ambiente social, de infraestruturas, territorial, favorável a esta mudança, e depois uma coisa pela qual os meus colegas sempre me gozam, que é eu gosto muito de utilizar o princípio de Pareto, que é pensar se fará sentido
80% de easy wins versus 20% de medidas ambiciosas, ou ao contrário, dependendo da estrutura que vocês queiram implementar. Porque se implementamos um plano que tem as medidas, mas que é muito complicado de lá chegar, às tantas há uma desmotivação, não há uma agregação, não há aquele espírito de vamos para a frente e vamos tentar reunir tudo isto. Conhecer os drivers e blockers específicos de cada território, promover este espírito colaborativo, parece que é uma frase feita, mas é verdade. Quanto mais as pessoas colaboram, melhores resultados todos nós obtemos. Pirâmide de Maslow, qual é a ideia na apresentação? É, se as pessoas não sentirem a sustentabilidade como uma prioridade para elas e virem apenas e só como uma ameaça, as pessoas vão ter tendência a descartar, como muitas das vezes, essa mesma preocupação para com a sustentabilidade. Daí a capacitação, a formação, a educação ser tão necessária. E a dupla transição, ou a Twin Transition, como suporte desta mudança, através de um conjunto de Key Enabler Technologies, ou seja, um conjunto de tecnologias que promovem esta sustentabilidade e facilitam. Quanto à criação do plano, deve ser curto, direto e objetivo, identificar as medidas que se estimam com o menor esforço trarão os maiores benefícios, estabelecer indicadores que sejam eles mesmos objetivos, muito objetivos mesmo, assim como as próprias metas, criar um contexto global em que resíduos sejam o recurso, isto é muito importante, e um modelo de governança flexível. Finalmente, deixo-vos com estas ideias. Na Ribeira Brava, na Madeira, tive muito gosto de visitar esta empresa, a Panari Bloco, do Sr. João, em que o Sr. João basicamente passou a receber os entulhos, ou os resíduos de construção e demolição, das obras envolventes com determinada qualidade. Ele recebe esses entulhos e transforma em blocos. Ou seja, as empresas deixaram de pagar o custo associado à deposição em aterro, mas por outro lado o Sr. João deixou de pagar também o recurso, a areia, agregados, para conseguir fazer os seus próprios blocos. Outro modelo de negócio tem a ver com esta urban mining, ou mineração urbana, como muitas vezes é descrita, que é agarrar nos próprios materiais existentes nos edifícios para reutilização ou reciclagem. Portanto, outra vertente de modelo de negócio que um plano local pode vir a promover através de infraestruturas locais para a deposição de materiais, etc. E, finalmente, um exemplo da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que se prende com a isenção de taxas todos os edifícios que obtenham certificação de sustentabilidade. LEED, BREEAM, Lidera, agora começaremos também, se calhar, com o Levels da Comissão Europeia, do JRC. Portanto, há muita coisa que pode ser feita para motivar e para agregar o próprio setor. É, como vocês podem ver, muito complicado. Eu vivo e respiro, mesmo quando vou treinar, vivo e respiro esta aproximação. Acho isto extremamente apaixonante, mas para vos dizer também que, como vocês podem ver, são um conjunto de peças de puzzle que muitas das vezes são difíceis de encaixar umas nas outras. E, step by step, passo a passo, nós vamos conseguir chegar. Portanto, sermos ambiciosos dentro de uma medida em que consigamos lá chegar, vai permitir que nós, a médio e longo prazo, consigamos auxiliar o próprio setor. Muito obrigado pela vossa atenção.